Seguimos movimentando a equipe de reportagem da Jovem Pan News. Afinal, os secretários de saúde cobram do governo federal uma estratégia para o fim da pandemia. Quem chega ao vivo para conversar com a gente mais uma vez é a Paola Cuenca, diretamente da capital federal. Paola, quando estas conversas devem começar, hein? Olha, as conversas devem se intensificar a partir da próxima semana entre o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e o Ministério da Saúde, mas não exatamente para decretar o fim da pandemia, até porque somente a Organização Mundial de Saúde é quem poderia determinar esse fim da pandemia. E nessa semana, a OMS já diz que por mais que a gente esteja num cenário positivo atualmente, eles ainda não vão considerar que a pandemia não é mais um estado existente hoje em dia em todo o mundo por conta da Covid-19. Então, o que o secretários estaduais de saúde devem debater com o Ministério da Saúde é a revogação da portaria que foi publicada em fevereiro de 2020, antes mesmo da gente ter o estado da pandemia de Covid-19, que declarou o estado de emergência de saúde pública de importância nacional aqui no país por conta da Covid-19. Esse estado de emergência de saúde pública é chamado pela sigla SPIN, aqui dentro do Ministério da Saúde. E nesse sentido, nessa conversa sobre revogar esse estado de emergência de saúde pública, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, pretende fazer um plano, na verdade, de transição, que deve levar aí cerca de 3 meses, até para que outros órgãos ligados ao SUS, os governos estaduais e também municipais, possam fazer adaptações para que as restrições que ficam colocadas da Covid-19 por conta desse estado de emergência de saúde pública possam ser ainda mais flexibilizadas, mas que não se perca a vigilância a respeito desse estado de possíveis infecções da Covid-19, porque nós temos um cenário positivo, mas ainda não é descartado alguma situação de emergência que possa vir a surgir. A gente sabe que surgem variantes a cada momento. Então, é um diálogo a respeito de como fazer essa transição para flexibilizar ainda mais as restrições. Aqui dentro do Ministério da Saúde, essa revogação da SPIN, do Estado de Emergência de Saúde Pública, já é debatido, na verdade, há bastante tempo. Existe uma expectativa que ainda no final de março, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fosse fazer essa revogação, o que deve fazer com que essas restrições elas possam ser ainda mais flexibilizadas, como a gente já viu. Por exemplo, no início desse mês, o Ministério da Saúde já não cobra que o viajante internacional que chega aqui ao Brasil, que já esteja vacinado, apresente um teste negativo para a Covid-19, mas, por outro lado, ao retirar esse estado de emergência de saúde pública, questões jurídicas e orçamentárias também mudam. Por exemplo, a Coronavac é uma vacina que ela só tem um registro emergencial. Se a gente perder esse estado de emergência de saúde pública, os recursos públicos para comprar a vacina emergencial da Coronavac, eles não devem mais ser liberados. Então, existem diversas situações de prós e contras, mas existe essa avaliação dentro do governo. Inclusive, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, faz um pronunciamento neste domingo, às 8h45 da noite, e existe uma expectativa que ele fale justamente sobre isso. Aqui nos bastidores, eu apurei que a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite, já conversou com servidores, avisando que a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid deve deixar de existir nas próximas semanas. Então, já existe um movimento em todo o governo para que a situação mude aqui a respeito da Covid-19. Informações importantes diretamente de Brasília, que hoje está bem ensolarada. Daqui a pouco a Paola Cuenca volta com muito mais informações.